Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, e sou engenheiro, sou professor, sou especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema: NR10, os EPIs e a NR06, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Vamos dar uma olhada, né? De perto, né? Nesse assunto, né? O EPI tem muita mágica no entorno dele, né? Se mágica resolvesse os nossos problemas, estava tudo resolvido, né? Então nós precisamos olhar com os olhos de ver o que realmente é o EPI e como que ele funciona dentro de uma gestão de segurança, né? Qual que é a colaboração dele e qual não é a colaboração dele, né? Na realidade, esse tema aí foi motivado ou instigado por uma pergunta aí de um dos nossos seguidores, né? Que falou assim: a parte da EPI, quem é que fala? É a NR10 ou a NR06? Ele falou 35 é trabalho em altura. Eu entendo aí que houve um equívoco, né? Mas tanto um quanto o outro tem que ser observado. Na realidade, as normas regulamentadoras compõem um conjunto de documentos de mesma hierarquia, né, e que tem de ser compulsoriamente observadas em território nacional, haja vista que elas foram publicadas sob o auspício de uma lei, né? Então nós temos que seguir os dois, e não tem conflito não, são dois documentos, ambos vão falar de EPI, mas cada um dentro da sua ótica, da sua necessidade operacional, e não há conflito entre eles. E a resposta aí a esta pergunta é exatamente, nós vamos aprofundar nessa resposta aqui neste encontro, né? Neste vídeo, né? Ótimo, então vamos lá. Primeira coisa, senti necessidade de um breve comentário, né? Tem um endeusamento do EPI, né? O histórico mesmo, né? Assim o fez, né? Existe uma mítica, uma idolatria, não sei, pelo EPI, né? E dá para entender, né? Eu sou uma pessoa de 1960, tá? A minha adolescência foi em 1970, né? Então, nem todos vocês estavam aqui nesse momento. Naquela época não falava em segurança, né? Se falava em segurança, né? Em época em que não se pensava em segurança, a segurança não fazia parte do dicionário, né? Brincadeira que eu fiz, claro, o dicionário sempre teve as palavras, né, da língua registradas. Com certeza a segurança estava lá, mas ninguém consultava, né? Ninguém consultava, não fazia falta a palavra, né? Eram épocas que você subia no carro e viajava, né, sem cinto de segurança, né? Entrava as pessoas dentro do carro, fechou a porta, aí fechou, vamos embora, né? Já viajei com 3 pessoas, né? Uma dividindo ali a vacância de banco entre os 2 bancos, né? Normalmente uma criança, uma pessoa menor, né? Ia revezando, ia, digamos, ia sendo feliz da maneira que era possível, né? Então nessa época não se falava em segurança. E quando começou a se falar em segurança, quando surgiu essa palavra, ou esse viés, né, vamos dizer assim, ela se materializava em nossas vidas por EPI, né? Por EPI. Quando se começou a se preocupar com segurança, essa preocupação se traduzia em EPI, né? EPI era segurança, né? E falta de EPI era falta de segurança, né? Então o veículo, tinha um cinto de segurança, tinha um EPI, né? O cinto de segurança, então é um veículo com segurança, né? E sem cinto era um veículo sem segurança, né? Eu assistia, era uma época que surgiu uma lei que os carros tinham que ser fabricados com cinto de segurança. Lei. Então já saía de fábrica com cinto de segurança. E já vinha com um estojinho para você enrolar o cinto e deixar ele amarradinho na coluna, né, para não incomodar tanto os passageiros,
não sujar tanto, né? Não eram retráteis, né? Tempos depois veio a lei falando que tinha que usar cinto de segurança em rodovias federais e por aí vai. Mas não vamos entrar nesses detalhes, né? Mas o fato é o seguinte, nessa época a EPI era igual segurança, né? Era igual segurança. E falta de EPI era a ausência de segurança, né? Capacete, luva, bota é igual segurança, né? Igual segurança, né? Claro que tem um grande equívoco aí, né? Nós já nos amadurecemos bastante, né? Nós já conhecemos muita ciência da segurança, muita gente morreu, né? Para que a gente pudesse hoje ter uma consciência maior sobre as questões de segurança, né? Mas como o EPI chegou desta forma, então é muito comum até hoje, né? EPI é igual segurança, segurança é igual EPI. Vocês notam isso? Vou deixar uma dica aqui. Em reportagem, jornal, telejornal, e aí aconteceu um acidente, a pessoa se acidentou, caiu um raio na cabeça dele, por exemplo, né? Caiu um raio, morreu, não sei o quê, e na reportagem fala de EPI. Fala que ele estava com capacete, ou que ele estava sem capacete, ou que ele não tinha um capacete, né? Quer dizer, trazendo para o panorama do acidente a presença ou não de EPI, como se isso tivesse algum significado, né, senhores? No caso de descarga atmosférica, é um fenômeno elétrico que vai romper 20 metros de atmosfera, 60 metros de atmosfera, e vai romper o arco elétrico numa distância de 60 metros. O que são 2 dedos e um plástico, por mais isolante que seja esse material, né? O raio passa pelo capacete, passa pela cabeça, né? Então, esta pecha, né, de que EPI é segurança existe ainda muito, muito mesmo. E nós, né, senhores, que estamos trabalhando com eletricidade, né, que somos eletricistas, somos técnicos, somos engenheiros, fazemos parte de equipe, trabalhamos numa firma na parte elétrica, né, ou a gente presta serviço na parte elétrica, né, a gente não pode, né, se encantar por esse tipo de engodo, né, a gente não pode se encantar que EPI é segurança, né. Quem pensa que EPI é segurança está equivocado. E quem pensa que segurança é EPI também está equivocado, né? E nós que temos a responsabilidade de garantir segurança e saúde, a gente precisa, em campo, nas nossas relações comerciais, profissionais, estar bem atento para não se deixar levar, né? Então tem um agravante, né? O nome do treco chama EPI, né? Equipamento de proteção individual. Tem que ser com proteção. Aí você coloca o capacete, estou com proteção individual, né? Porque o seu trabalho com proteção individual e calça-luva, primeira coisa, calça-luvas, né? Sem saber onde é que você vai, sem saber se aquela luva vai ser útil, né? Não, estou com a proteção individual, né? Se chamasse troço de ajudar o trabalhador, daí, troço de ajudar o trabalhador, o TAP, troço de ajudar o trabalhador, né? De repente não teria colaborado para esse, vamos dizer, esse viés que é enganoso, né? Né? Então, já muita água rolou, nós já conhecemos bastante de gestão de segurança, né? E então nós que estamos trabalhando na parte elétrica, vamos estar atentos a isso, né? Ótimo. Isso posto, esclarecido. Essa coisa também é muito fomentada por esse proceder que existe atualmente nas firmas de EPI mínimo, né? EPI mínimo. Então, para você entrar lá dentro, você tem que ter bote de segurança, né? Você tem que ter o calçado de brim, uma calça de brim comprida, um calçado de segurança, um óculos de proteção, por exemplo. Outros já exigem óculos de proteção, abafador de ouvido, capacete, né? Então tem uns EPIs básicos, né, que se exige para a pessoa entrar na firma, né? Eu, com todo respeito aí e assinalando a insignificância dos meus comentários, né? Não chamo isso de EPI, tá? Isso é de uniforme, né? Isso é de uniforme, né? Quer dizer, nós temos fragilidades, o corpo humano,
os pés são frágeis, quem discorda disso nunca topou num paralelepípedo, né? Descalço, né? Os pés são frágeis, a gente pode sofrer queda e bater a cabeça é frágil, né? Então, se a gente entender que são recursos, vamos dizer, para engrossar a nossa couraça, né? E nesse sentido privilegiar a nossa saúde, né? Ótimo, né? Mas não é, evidentemente, o conceito de proteção individual que a gente vai encontrar dentro da gestão de segurança, como a gente vai encontrar dentro da NR10, né? Então vamos ver o que a NR10 diz, né? O que a NR10 diz sobre EPI. E para falar disso, eu vou chamar a proposta de alteração, tá? É a NR10 que estará em breve publicada, né? Em breve publicada, ainda não foi. Mas Alexandre, e a atual que está vigendo? A atual também cabe todas essas observações. Simplesmente aqui ela está mais organizada, está mais favorável para a gente entender as estratégias de segurança e a localização do EPI dentro dessas estratégias, tá ok? Mas não existe nada aqui que contradiz o que está na atual NR10. E nem o que está na atual NR10 está contra isso aqui que nós estamos vendo, né? Então vamos lá, né? Rumo à segurança, um objetivo único da NR10, né? Primeiro passo, medidas de prevenção, está lá escrito, medidas de prevenção. O que são as medidas de prevenção que está lá na nova NR10, né? Primeira coisa é o PGR, adotar as medidas de prevenção em conformidade com o programa de gestão de riscos, né, estabelecido pela NR01. Quer dizer, aqui a NR10 já chama a NR01 e faz em primeira coisa, nós temos uma gestão de risco que é da empresa, né? Está lá na NR01, por favor, observe lá o que está lá, né? E siga o que está lá. O que é a NR01? O que é o PGR? Eu vou falar aqui de uma forma muito simples, né? E já peço desculpas aí pela simplicidade, né? E, de repente, até um dia aí a gente encontra num vídeo exclusivo sobre a NR1, né? Estamos precisando para a gente conhecê-la, né? Mas o que é a gestão de risco? É aquele item que está na NR10, 10.2.1, que fala em toda intervenção na instalação, análise de risco, medidas de controle dos riscos elétricos e riscos adicionais encontrados, até que as condições de trabalho sejam seguras, né? Isso que está lá no item 10.2.1, e é esse o teor do PGR, tá? Não é em toda a intervenção, é o tempo todo. Vamos fazer o quê? Vamos fazer a análise de risco em nossa instalação fabril como um todo, nas instalações elétricas, inclusive, e não inclusivamente, né? Toda a nossa firma, né? Então nós vamos levantar todos os riscos ali que nós estamos vendo, né? E nós vamos traçar uma política de eliminação ou de minimização desses riscos. Quer dizer, aquilo que a NR10 utilizava de ponto focado numa intervenção elétrica, hoje está eleito, está promovido, digamos assim, né? Está promovido a NR01 e afetando e sendo uma referência, né, de segurança para a firma como um todo, né? Que bonito, né? É realmente uma estratégia bastante poderosa. Mas está lá medidas de prevenção na NR10, né? Depois, o próximo passo, instalações elétricas executadas a partir de um projeto elétrico conforme norma técnica. Então, ninguém estica cabo, não. Antes disso, faz um projeto. Vai esticar esse cabo para quê? Alimentar o quê? Que ponto da sua instalação, né? Tem capacidade de alimentar esse ponto aqui? Né? E esse cabo vai passar por onde? Que tipo de cabo é esse? Qual que é a seção desse cabo? Qual vai ser a infraestrutura? Por onde que nós vamos passar as infraestruturas? Né? Aceita como é que fica a coordenação elétrica na inserção dessa carga, né? Tudo isso são perguntas a serem respondidas pelo projeto elétrico conforme norma, né? Então não existe esticar cabo mais não,
está fora da lei, né? Documentação dos projetos sempre acompanhando as eventuais mudanças que acontecem no projeto elétrico, sempre acontece, instalação de carga, retirada de carga, né? E tudo refletindo, documentando todos os reflexos que isso causa na nossa instalação, né? Então vamos lá, primeiro passo, está longe do EPI, não está? A NR10 está falando de medidas de prevenção, né? E também fala o seguinte, ó, a medida de prevenção vai até onde a instalação exigir, né? Ele já está falando uma coisa que existe de forma implícita na NR10 e que chega até a ser desconfortável para alguns companheiros aí que procuram na NR10 o que fazer certinho, né? A relação do que fazer, né? As medidas de prevenção conforme a necessidade de controle das instalações elétricas. Quer dizer, as instalações que diz as suas necessidades, né? Ok? E é nessa instalação que nós vamos atuar com segurança. Então, quais são as medidas de prevenção, né, adequadas aí à nossa instalação? Passo 1, medidas de prevenção. Passo 2, eliminação do fator de risco, né? Eliminação do fator de risco, a segunda hierarquia na estratégia de segurança, eliminação do fator de risco. O que é? A energia elétrica traz os riscos elétricos, né? A energia elétrica traz o perigo de choque, né? Perigo de arco elétrico, perigo de corrente elétrica, de campo elétrico, campo magnético, né? Acontecimento de faiscamentos, né? Por aí vai. Então, eliminação do risco, se a gente retirar a energia elétrica, né? Se a gente retirar a energia elétrica, não há de se falar em risco elétrico, não é? O segundo passo é exatamente retirar a energia elétrica, né? O procedimento de desenergização, que está lá na NR10, se você for seguir passo a passo, você vai ver que ali nós transformamos a instalação elétrica numa mesa de mármore, né? Sem fio nenhum, né? Sem eletricidade nenhuma. Não há de se falar em risco elétrico nessa situação, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Nem sempre a desenergização é possível, né? Então vem para o terceiro passo, que é, se não possível a desenergização, medidas de proteção coletivas, né? E a NR10 nova, ela traz bem pontual e muito ajustado às normas técnicas, né? Principalmente a 5410. Aqui está bem presente, né? Felizmente para todos nós, né? Então fala da proteção coletiva básica contra choques, né? Proteção coletiva supletiva contra choques, né? E cada um desses itens, vem os itens, quais são eles, né? E que a gente encontra respaldo, ressonância lá na norma de baixa tensão, na NBR 5410, né? Ele fala também da proteção coletiva contra arcos elétricos, várias medidas antes do EPI. E nós não falamos de EPI, não. Nós estamos caminhando. A NR10 está apresentando as suas armas, né? Tem uma música aí. Está apresentando as suas armas para segurança. Então ele está falando que existem medidas de proteção coletivas contra arcos elétricos antes de EPI, antes de roupa com grau de ATPV, né? Temos que trabalhar, né? Proteção coletiva contra arcos elétricos. Também fala de proteção coletiva contra explosões, né? Proteção coletiva contra sobretensões, né? E o último, proteção coletiva contra descargas atmosféricas, né? Então, todos esses fazem parte do que a NR10 está chamando de medidas de proteção coletivas, né? E elas são uma hierarquia logo depois da desenergização. Veja que nós não falamos de EPI aqui não, hein? Nós estamos trabalhando na instalação, nós estamos trabalhando em procedimentos, que muitas dessas proteções coletivas vão chamar procedimentos. Nós vamos falar aí de treinamento, vão acontecer aqui, né? Muitos vão acontecer aqui, né? Mas tem o passo 4, se não suficientes, medidas administrativas, né? Medidas administrativas aqui sim, vem os cursos, né? Treinamento, avaliação prévia antes de ir para campo, esquema de diagramas unifilares disponíveis, atualizados, ordem de serviços específicas, procedimentos de trabalho específicos para a tarefa, né? Exame médico ocupacional, toda a equipe tem os exames acompanhando o clínico do
dos trabalhadores, né? Sinalização adequada, vedado o uso de adorno pessoal, etc, etc, etc. Né? Esse é o quarto passo. Ainda não falamos de EPI, ainda a NR10 não tirou da gaveta o EPI, né? 5, se não suficientes, medidas de proteção individual. Agora sim, é o quinto e último passo na estratégia de gerenciamento, de controle de risco, gente. É o último, né? Quem pensa em segurança começar por EPI, você começou pela ponta errada. Começou pela ponta errada. Você tem muitas coisas a serem feitas, né? E tem uma hierarquia maior, exatamente porque são mais significativas para a segurança. É por isso, né? Porque ninguém gosta de medidas preventivas, não. É porque são medidas que trazem um ganho geral, né, para a instalação e para os afazeres de uma forma muito significativa. O EPI tem atuação local, não é isso? O EPI tem atuação local. O EPI protege minhas mãos e não protege o meu peito. É a luva, né? Então é local na pessoa, né? Então aí sim que vai falar de equipamentos de proteção individual, né? Eu copiei um item da NR10, né? No serviço em eletricidade devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas. Chamei a atenção, vou voltar nele. Em atendimento ao disposto NR06, equipamentos de proteção individual, vamos dar uma olhada nele aqui nesse encontro, né? Obedecendo o item 10.4.3. Sabe o que fala o item 10.4.3? Fala que antes de você fazer o EPI, antes de chegar no EPI, você tem que ter as medidas preventivas, né? A eliminação do fator de risco, as medidas de proteção coletiva, nessa ordem, né? As medidas administrativas, né? Então, esse item 10.4.3 está falando, não comece por aqui. Não comece por aqui. Mas olha só o que eu chamei a atenção ali. Específicos e adequados, né? Então, nós temos que ter uma cena de trabalho. E nessa cena, eu consigo identificar os riscos ainda existentes. E a partir desses riscos, eu consigo apontar e especificar EPIs específicos para a proteção daquele trabalhador. E tem que estar adequados. O que é adequados? Tem que estar higienizados, funcionais, né? Funcionando, não é isso? Então a luva de isolação, não adianta eu ter ele na maleta. Ele tem que estar na maleta, disponível, e tem que estar adequada, ela tem que estar realmente isolando. Eu tenho que ter cuidados para manter a isolação dela, né? Então nós estamos falando aí de procedimentos, né, procedimentos derivados dos procedimentos principais de trabalho, né, mas que naturalmente vão surgindo. Naturalmente, um EPI para estar adequado. Então, qual que é esse EPI? Como se compra esse EPI? Como se mantém esse EPI? Quais testes esse EPI tem que acontecer? Como que é a higienização desse EPI? Como é que é a manutenção desse EPI? Cumprir tudo isso, fazer isso cumprir, né? Para que o EPI esteja adequado, né? Específico para o risco encontrado e adequado na mão do trabalhador, né? E aqui, a NR10 não desce em detalhes maior. Mas qual que é o EPI? É missão nossa que estamos em campo, é nós que estamos diante do perigo. Nós é que sabemos o que é preciso, não é? Nós é que sabemos o que é preciso. A NR10 não tem como chegar mais próximo disso, né? É isso que diz a NR10 com relação a EPIs. Vamos ver o que diz a NR08. Ah, sim, antes 06, né? Antes de ir para 06, eu fiz aqui um mapa. Vamos lá. Passo 1, medidas de prevenção. Passo 2, eliminação do fator de risco. Passo 3, se não possível, desenergização, medidas de proteção coletivas. Passo 4, se não suficientes, medidas administrativas. E se rolou isso tudo e ainda temos riscos, agora sim EPI, né? Então veja que é a questão da prioridade do EPI dentro da gerência de risco, dentro do conhecimento que hoje nós temos, né?
é bem diferente lá da década de 70, né? Por favor. E nós temos que seguir essa cartilha aqui, né? Nós temos que seguir essa cartilha aqui. Hoje, em 2022, nós temos que seguir essa cartilha, né? Vamos olhar o que diz a NR06, né? NR06 é equipamentos de proteção individual, tá? Fala que o EPI só pode ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, CA, que é um número emitido pelo Ministério do Trabalho, pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, né, pelo órgão federal do trabalho, tendo, claro, o fornecedor, o fabricante e o próprio EPI cumprido alguns requisitos aí de teste, de legalidade, de formalidade, né? Mas a NR06 traz lá no anexo 1 a relação dos EPIs, eis os EPIs em solo nacional, né? E se você precisa de acrescentar alguma coisa ali, tem um procedimento para você falar assim, ó, isso aqui também que eu fabrico, o que eu uso é um EPI, né? Para entrar lá na NR06 também como um EPI, né? E sujeito ao certificado de aprovação, né? Responsabilidades, fala das responsabilidades dos diversos agentes aí, né? O Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, a CIPA está lá, empregador, trabalhador, fabricante ou importador, né? O próprio órgão federal, hoje a Secretaria, né, de Inspeção do Trabalho, né? Todos têm responsabilidades definidas lá com relação ao EPI, tá? E o certificado de aprovação, né? Que a emissão, a validade, né? A renovação, a suspensão, né? Tudo isso está na NR06, né? Como sem o CA o EPI não pode ser utilizado, não pode ser comercializado, é claro que o CA é um mecanismo aí ordenador e fiscalizador, né, de fiscalização, né, do órgão federal na questão de moralidade do EPI, né, moralidade do EPI, né. Eu fiz aqui breves comentários, né, lendo a NR06, né, como se encontra hoje, essa página aqui, esse slide aqui, puro comentários meus, tá? E claro, aberto aí a contrapontos, aberto aí a discussões, né? Gostaria de receber seus comentários, né? Suas perguntas e suas questões, né? E por favor, não precisa concordar comigo, não, né? A troca de ideias é muito bom, né? A gente cresce, né? A gente cresce. Mas um breve comentários, meus comentários sobre a NR06, tá? Tem muitos reflexos ali da idade, né? Tem muitos reflexos da idade. Ela foi emitida em 1978, sim, senhores 78, eu já estava na Terra, né? Já era um adulto, né? Jovem adulto, né? Mas já adulto, né? 78, quais eram as comunicações coletivas? Você tinha jornal impresso, telejornais, 2 telejornais à noite, né? Rádios, né? É isso que você tinha. De comunicação interpessoal, ou era telefonema, né? Interurbano caríssimo, né? Telefonema por voz, né? Ou cartas, né? Ou então telégrafo, né? Então é um mundo que não dá para hoje a gente imaginar como que era. Quem viveu fazendo esforço pode lembrar, né, de algumas nuances, né? Mas era o que nós tínhamos. Era o que nós tínhamos. Então, é claro, uma norma regulamentadora para falar de EPI num país continental, com os meios de comunicações que existiam na época, né? É claro que preventivamente foi um documento centralizador, né? Foi um documento centralizador, tinha que ser, não tem como ser diferente naquela época, né? Entre alguns aspectos de responsabilidade de outras NRs, né? Tem alguns momentos ali meio pueris, digamos, né? Que encontre justificativa em momentos históricos, né? Mas que hoje perde o sentido, né? Mas também não traz confusão, tá?
também não traz, vamos dizer, interrogações, né? Mas existem, né? Traz para o órgão público responsabilidades que são questionáveis hoje, né? Eu pergunto se é a melhor forma de fazer, né? Por exemplo, está lá fiscalizar a qualidade do EPI. EPI é um produto. O produto sai da linha de produção. O Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho vai fiscalizar a qualidade do EPI. É meio amplo isso aí, né? Meio amplo isso aí. Como que é isso? Será que não dá para ter uma coisa mais inteligente ou mais, né, atualizada, né? Porque tá lá, poxa. E veja que o CA chama certificado de aprovação. Aprovação do EPI. Uma coisa é cadastro. Uma coisa é registro. Outra coisa é aprovação. E se existe um acidente que o EPI falha e causa morte, e o EPI tem CA, como fica o trabalhador, o empregador, como fica o Estado brasileiro? Então são aspectos complicados, né? Aspecto complicado de responsabilidade, né? Bem, agora a NR6 está lá, tem sim um espírito renovador, né? Tem vários itens originais que foram excluídos, que foram alterados, né? Então sim, possui um espírito renovador e vai se enraizando aí com as revisões, né? E eu espero não tem por que não acontecer, né? Que ela esteja cada vez mais atualizada dentro da realidade que hoje nós temos de de cobrança, né, dos fabricantes, dos fornecedores, dos comerciantes, né, de forma a gente conseguir fazer um controle de EPI suficientemente robusto, né, para que a gente possa ter um conjunto de EPIs sustentável, né, para os nossos trabalhadores, né? E uma coisa me chamou a atenção, o item 6811, que é da última revisão de 2020. Os procedimentos de emissão, renovação do certificado de aprovação devem atender os requisitos estabelecidos em portaria específica. Então aqui eles criaram um item na própria NR, falando assim, olha, o CA, como que vai ser o CA, vai uma portaria específica sobre isso. E claro que a portaria é um documento administrativo, né, da Secretaria, muito simples de ser de ofício a sua emissão, sua revisão, né, então facilita muito, dá mais jogo de cintura, né. E existe a portaria 11.347, de 6 de maio de 2020, cujo assunto é exatamente a avaliação de EPIs e a emissão e os operacionais do certificado de autorização, né? Muito interessante essa portaria, né? Com anexo muito interessante, com os EPIs, indicando normas técnicas, indicando referências técnicas, né? Então, digamos, é um dinamismo, né, que precisa ter um documento desta natureza, né? Então é isso que eu preparei para esse encontro, né? Todas as quartas-feiras, 19h30, estarei sempre publicando aqui uma videoaula sobre o assunto de NR10 e até a próxima oportunidade.